Bom, gente, mudei o ângulo aqui, agora vamos para a parte 2 desse vídeo, né, para encerrar de vez esse assunto. Conforme no vídeo anterior, eu falei sobre as crenças, falei sobre algumas coisas, aí, enfim, eu fiquei com certo receio da ressonância harmônica, porque eu vi alguns relatos no YouTube, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu fiquei com muito receio, porque, tipo, se a vida tava meio complicada, então pedindo a ressonância ia ficar bem complicada, bem pesada, então eu fiquei com certo receio, mas eu falei assim, quer saber? Eu fui tentando tirar da minha cabeça esse medo, porque assim, a minha vida já estava num ponto que eu precisava fazer alguma coisa para mudar, então eu fui simplesmente cair de cabeça. Então, tome muito cuidado, isso vale para quem for fazer ressonância, para tomar cuidado com os depoimentos das pessoas, porque, tipo assim, não se influencia por isso. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua, vamos dizer assim, porque assim, quando a onda, né, quando você tá ouvindo o áudio lá, se você deixar fluir, e simplesmente ela entra em nanosegundos, segundo o que o professor explica. Então, se não tiver nenhuma barreira, vai ser show. Agora, se você ficar travando, com medo, botando travas, vai ter catarses. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, no início, descobrindo todo mundo novo, possibilidades, com certo receio de que, tipo assim, poxa, vivi a minha vida inteira numa mentira, então a religião não é bem tudo isso do que eu vivi, sendo que algumas coisas dentro do que eu já via dentro da religião, dentro do evangelho, já me entristeciam, né, por algumas coisas que eu vi, mas são homens, mas mesmo assim eu não conseguia entender esse peso dessa conduta. Tem um gatinho passando aqui. Então, eis que solicitei a primeira onda, recebi, fiquei com receio de ouvir no primeiro dia, ouvi no segundo dia. E eu vi, gente, isso aqui do meu peito, ele meio que ficava assim, eu ficava muito nervosa para ouvir a onda, eu ficava muito nervosa, eu ficava apreensiva e eu fiquei muito irritada. O primeiro mês, para mim, foi o mais difícil. Primeiro e segundo mês. Sinceramente, eu achei que eu fosse enlouquecer. Tanto é que eu fiquei irritada, nervosa. Eu sem paciência nenhuma com a minha filha, com meu marido, com as coisas dentro de casa, minha casa que já assim, com criança pequena, trabalhando, tendo que dar conta de tudo, parece que tudo se intensificou muito mais, ficou muito mais maçante, e eu não conseguia dar conta, e aquilo me trazia uma descarga assim, negativa, e depois eu me sentia mal porque tava aqueles sentimentos, porque eu não tinha paciência com a minha filha, porque tava gritando, gente, ainda grito com a minha filha de vez em quando até hoje, eu sei que isso é errado, assim, paciência, mas acredito que isso seja uma coisa do processo, mas eu gritava mais, eu vivia gritando, eu vivia impaciente, quando minha filha falava, deixa aí, meu Deus, estou falando com você 1000 vezes, e eu acho que, como eu ficava agitada, eu deixava ela mais agitada ainda, porque a minha filha, ela, graças a Deus, tem saúde, mas a bichinha é danada, e mesmo assim, eu não tinha paciência nenhuma. Eu fiquei agitada. E eu fiquei até com receio de ouvir a onda. Eu pensei em parar no meio do caminho, mas eu falei assim, não, já cheguei até aqui, eu vou continuar, vou firme. E aí eu sentia muito assim, não senti dor de cabeça, não senti diarreia, não senti assim, mal-estar físico. Eu já fico assim resfriado por conta desse tempo maluco, sucessivas assim resfriado, mas isso não, sintoma físico não é catarse, mas em relação às coisas, eu queria uma coisas totalmente ao contrário aconteceram. No questão físico, né, que eu pedi rejuvenescimento, parece que a situação se intensificou mais, me sentia muito mais cansada, muito mais indisposta, parece assim, quando chegava de manhã, que eu tinha que acordar, eu falava assim, nossa, vou ter que acordar, é isso mesmo? E ficava assim. Foi muito difícil esse primeiro mês, foi muito tenso, porque bateu uma crise existencial absurda, porque tipo assim, será que o que eu tô fazendo tá certo? Gente, será que isso realmente tá certo?
cara, isso é muito louco. Será que é realmente mentira pra minha vida? Gente, por que fizeram isso se a gente, tipo, dentro do evangelho? Tem muita gente, tem muitos líderes religiosos de renome, tanto no Brasil quanto internacionalmente. Então, como assim? Não falaram nada disso? Ah, não. Sabe, isso deve ser doideira, isso é errado, isso aí é alguma conspiração para desvirtuar o maior número de pessoas e ir todo mundo pro andar de baixo. E fiquei assim, nessa bad. Foi um mês difícil. Continuei. No segundo mês, fiquei muito irritada, com muita raiva, muito ansiosa, mas com uma intenção menor. Ficou menos forte essa bad. Ficou menos pesado. Então foi um pouco mais tranquilo. Já consegui ter mais, tipo assim, disposição para poder continuar o pico para mudar a minha vida. Eu senti nessa zona, eu vi relatos de pessoas que mudou isso, não, eu senti muita curiosidade, uma necessidade absurda de entender como as coisas funcionam, como que o universo funciona. Existem seres que vieram de outros planetas para cá, tentando entender um pouquinho do que cada um fala, do que outro fala, da nossa origem, de onde a gente veio, que Deus é esse, sabe? Tentando buscar entender Deus. E assim, Deus do Velho Testamento é uma coisa, Deus do Antigo Testamento é novo, interferências, tábua de esmeralda, Anunnaki. Então começaram a vir muitas informações, muita coisa. Parece que quanto mais eu cavava um determinado assunto, outro vinha de encontro, aquilo me chamava a atenção e eu ia lá, queria estudar em relação a isso. Mas eu percebi que o meu estudo, assim, eu não sei se é por conta da afobação de informação que tá chegando, que tá vindo para mim, e eu meio que não consegui me concentrar numa coisa só. Tipo, vou pegar esse livro aqui, vou estudar sobre isso. Eu não consegui fazer isso. Eu fiquei numa loucura, tipo, começava um e já queria ir para outro, e já tava começando o outro, já queria ir para outro livro e anotava uma coisa. Então tá assim, eu ainda tô nesse ritmo de muita coisa nova chegando. Às vezes, assim, até aqui no YouTube mesmo, vem um vídeo assim do nada. E esse vídeo me chama a atenção e eu começo a cavucar, anoto as referências do que a pessoa está falando e começo a ir buscar. Então, assim, uma sede absurda de busca, de tentar entender, de conhecer, de ir atrás. Isso tem vindo, assim, uma coisa assim que eu não consigo controlar. É algo que está sendo maior do que eu. Entender também o lado espiritual, essa parte espiritual, o que tem, quais são as evidências, tem alguma coisa do outro lado? Será que a gente não está sendo enganado, como, né, no Evangelho, porque não pode voltar? Por que não pode voltar? Né? Por que a pessoa não pode falar? Então, consciências, como é que se diz? Pessoas que recebem, fazem canalização, Esther Hicks, né, daquele conjunto Abraham Hicks, Bashar e outras, né, que tem aí muita coisa nova e tudo totalmente o oposto daquilo que eu estudei. Você imagina a cabeça, como que fica, entendeu? A minha cabeça ficou assim, num turbilhão. Então, eu tenho refletido mais, tenho tido a necessidade de de buscar o meu eu interior, sabe? Uma comunicação com o meu eu interior. Eu descobri também, vieram algumas memórias que tinham sido meio que bloqueadas de situações que eu passei na infância com uma experiência, vamos dizer assim, paranormalidade, vamos dizer assim, de coisas que aconteciam durante a noite, de coisas que eu vi, que eu esqueci literalmente, veio a lembrança nitidamente do bloqueio que foi feito, né, para ofuscar essas coisas que eu não sabia lidar. Então eu descobri que, não sei, não tenho certeza ainda se que eu sou médium, mas que eu tive alguma coisa assim, vamos dizer assim, um lado medium que foi necessário fechar. Ele foi fechado. Ele foi fechado por uma pessoa que minha mãe levou há muito tempo, que era aqueles antigos rezadores que tinham na época. E aí, depois disso, não vi mais nada, não senti mais nada, porque eu acho que eu não sabia lidar com aquilo. Descobri isso. Tenho
esse interesse, né, pelo lado espiritual. Uma situação na minha vida financeira, eu tenho vontade de seguir por um outro caminho, de ter algo novo dentro daquilo que eu trabalho com contabilidade já há 14 anos, e queria por uma outra coisa, mas parece que dentro da área da contabilidade ainda continua me puxando, e recebi vamos dizer assim, uma proposta, né, dentro de onde eu trabalho, para mudar até as condições do meu trabalho, mudar o valor que eu recebo. Então, assim, é uma coisa que meio que me chocou, porque eu não esperava isso, porque a minha ideia que viesse alguma iluminação de algo, assim, que eu pudesse fazer, trabalhar. Antes eu estudava para o mercado financeiro. Eu estava já, fazia o quê? 3 anos estudando no mercado de trading, de fazer operações na bolsa, e sem muito êxito, me sentia até mal, porque eu até entendi o conteúdo, mas o meu emocional na hora das operações, pela necessidade de ter dinheiro rápido para resolver a vida, botava tudo a perder. Então tinha semanas de ganho, semanas de queda. Uma das consciências que eu tinha pedido justamente desse meu professor, de um dos professores, né, que é fera em finanças, mas mesmo assim eu sempre gostei. Se você me falasse assim, Patrícia, antes da ressonância, sentar lá no gráfico e ficar o dia todo, eu ficava com o maior prazer. Eu estudava com o maior prazer. Finais de semana, o tempo que eu tinha, eu estava lá comendo mercado financeiro. Hoje em dia, parece que a situação se desdobrou em questão de tempo. Isso também. Do tempo, se desdobrou tudo, que tudo virou. Parece que eu não tenho tempo. Eu não consegui me organizar, tipo, me encontrar. Eu estou num furacão, apagando fogos, sobrevivendo, e não consegui ainda me organizar. Eu me sinto assim. E o mercado financeiro, que era uma coisa que eu queria tanto, que é algo que eu queria fazer disso a minha profissão, a minha carreira, mas tipo assim, algo que meio que perdi o interesse. Se falasse hoje, a Patrícia tem que sentar aqui na frente do gráfico, vamos operar aí, vamos operar mini dólar, gente, não me dá nenhum prazer, não aquece mais o meu coração. Isso aí perdeu. Tanto é que quando a gente está fazendo no início o processo da ressonância, o professor, ele orienta até a gente não se aventurar a fazer coisas diferentes, porque é um período, acho que, muito confuso, que a gente está colocando muita coisa para fora, que vem muita coisa para poder ser trabalhado, e a gente está se autoconhecendo também. Eu acredito que nesse processo a gente começa a se olhar mais. Então, coisas que a gente achava que gostava, talvez vai ser coisas que não é, e aquilo que talvez eu não queira, pode ser que seja algo necessário para o meu caminho, para alguma coisa mais adiante. Então, eu acho que muita coisa ainda vai ser arranjada. É muito recente, porque o professor, ele fala que as coisas começam a caminhar depois, acho que, se eu não me engano, da 3ª ou 4ª onda, porque as coisas vão tomando uma certa intensidade, vamos dizer assim. Então, é muito cedo. Eu ainda me sinto perdida e confusa em muitas coisas do que eu quero fazer. Só que recentemente, nessa última semana, vamos dizer assim, sabe quando você está cansada de lutar, cansada de tentar, de correr atrás, de batalhar para algo acontecer, e eu meio que apertei a tecla F. Então, meio que assim, eu senti isso, sabe? Se acontecer, que aconteça, se vier, vem. Eu estou assim. Foi literalmente assim, desde o início desse mês, de setembro. Então, assim, o salário bateu, as contas não fecharam, mas mesmo assim eu estava tranquila. Pela primeira vez, eu fiquei tranquila. Falei, se der, deu. Vai dar, algo vai acontecer. E aí, o que eu consegui, parcelei. O restante, paguei tudo, mas dei uma manobra lá, parcelei cartão. Outra coisa também, dei um jeito, paguei tudo. E aí, me virei. Mês que vem, faremos... Ih, gente, desculpa. Mês que vem, e assim faremos novos arranjos. Então, o que eu falo para vocês aqui, eu tô falando a realidade. Não tem como é que eu vou dizer?
um relato maravilhoso, como eu gostaria de falar, melhorei nisso, expandi isso. E assim está sendo foi a minha primeira onda, ela vai terminar agora, já solicitei a minha segunda. E a realidade, você não está vendo aqui uma pessoa que, olha, gente, eu vou te ensinar a você, com lei da atração, a ganhar muitos milhões de reais. Mentira. É um processo que eu compartilho com você, a minha vida real, de um processo de expansão de consciência, de tudo, né? Porque eu acredito que a partir do momento que isso aqui estiver meio que organizado, outras coisas vão andar. Porque a gente precisa se encontrar. Eu acredito que quando eu encontrar algo que eu fizer aquilo ali muito bem feito e aquilo ali não for maçante e for algo que vá fazer a diferença, não que o que eu faço na contabilidade não faça a diferença, faz porque eu faço, eu me dedico, eu tento ver o melhor para o cliente, eu tento reduzir o máximo que eu consigo de imposto dentro, eu trabalho com PJ, tá? Para PJ. E faço as declarações, apresento tudo em dia, tento ver o que eu consigo fazer para melhorar dentro da lei a tributação. Então, assim, eu já faço, mas assim, algo que está além. Eu acho que com pessoas, com ser humano. Então, que aquilo assim que, sabe aquele brilho nos olhos que você vai levantar todo dia e falar assim, nossa, mais um dia começou, poxa, que show, vamos arrebentar nesse dia. E aí o dinheiro vai ser uma consequência. Eu acredito assim nisso, sabe? Que vai ser uma consequência de algo que vai vir, que vai acontecer. Então, esse é o relato. Passou até do que eu costumo colocar aqui, mas dessa primeira onda, como foi, né? Como que foi, não tinha como falar antes do processo, muitas coisas estão se clareando. E nas próximas ondas, se Deus quiser, que eu pretendo seguir, tudo que eu for conhecendo, descobrindo, eu vou trazer aqui pra gente compartilhar e falar, né? Porque tem muita coisa que infelizmente a gente não sabe e que a gente vai descobrindo, tá certo? Beijo da Paty.